Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero discutir sobre a tentativa do Donald Trump de montar uma coalizão, levando em conta especialmente como essa eleição vai ser disputada entre Trump e Kamala Harris. Existia um cenário Trump versus Biden de grande, mas assim, grande vantagem para o Trump, que depois dos debates ficou insustentável, inclusive o Biden seguir com uma candidatura. E agora, com um cenário mais parelho, eu acredito que era de grande interesse do Trump também não só fazer o discurso para sua base de apoio republicana, porque o republicano não vai abrir mão de votar no Trump, o democrata não vai abrir mão de votar na Kamala Harris, mas você direciona um olhar para o votante independente. Aquele votante que poderia votar no Robert Kennedy Jr. e que agora ou ele não vai votar simplesmente ou vai ter que selecionar Trump e Kamala Harris. Quero trazer também um paralelo com a eleição de 1992 a partir de agora. Vamos começar com Robert Kennedy Jr., uma figura extremamente controversa no meio político dos Estados Unidos. Eu me lembro muito do podcast dele, o Ring of Fire, em que já existia internamente um desconforto dos democratas com os posicionamentos políticos do Robert Kennedy Jr., só que era um membro da família Kennedy. E por mais que ele tivesse nessa vontade de ser presidente, existe esse grande mito da terceira via nos Estados Unidos. Até ele falava em entrevistas assim que os democratas não deixariam ele se tornar presidente. Eu acredito que algo importante que ele fez nesse último período da eleição foi mostrar como o sistema de primárias democrata é um sistema bem ruim. Porque se o sistema de primárias democratas permitisse uma competição e desafio ao presidente, como ocorreu na década de 1980, um debate, quem sabe, seria o suficiente para provar que o Biden não estava bem. Não agora em junho, mas em março. Em fevereiro, o cenário seria diferente também. No entanto, Robert Kennedy Jr. ele acabou se tornando para o Partido Democrata uma persona não grata, seja por conta das críticas às administrações democratas, como também por esse suporte a políticas que não fechavam com a plataforma do partido, especialmente no Congresso. Como candidato independente, ele começou a aparecer nas pesquisas com 10%, o que era um número muito, mas assim, muito bom para um país que não tem tradição terceira via, que é os Estados Unidos. Você vota democrata ou republicano pensando na vitória. Aqui eu queria trazer um paralelo de 1992, que foi o ano que nós tivemos o Ross Perot como um candidato surpresa. Inicialmente visto como um candidato sem qualquer apelo, que vai ganhando cada vez mais suporte porque se torna uma alternativa a um sistema corrupto. Essa era a mensagem que ele queria passar. Se você não compra mais as ideias republicanas que faliram na presidência do Bush pai, que não conseguiu dar continuidade às plataformas do Reagan, se você não acredita nos democratas, porque a última experiência democrata tinha sido ruim com o Jimmy Carter, pense independente. Foi o mais perto que os Estados Unidos chegou na política moderna de sustentar um candidato terceira via 1992. Existe academicamente uma discussão muito forte mesmo sobre o impacto que o Ross Perot teve na eleição de 92. Aqui eu vou trazer só, por exemplo, o mapa eleitoral em que o Clinton tem grande vantagem com 370 votos contra 168 do Bush pai. É fato que o Bush pai ele não teve também uma plataforma bem desenvolvida, quando em 1988 ele fala, leia os meus lábios sem novos impostos, ele acaba criando impostos também, isso pega muito mal para o Bush pai, porque ele rompe com a política econômica do Reagan também nos anos 80. Então tem erros do Bush pai, sem sombra de dúvidas, mas muitas pessoas que não votariam no Partido Democrata acabaram migrando para o Ross Perot. Isso é muito discutido ainda, porque existem metodologias de análise que dizem o seguinte, bom, se o Perot tivesse saído da eleição, talvez o Bush pai teria uma vantagem um pouquinho maior em alguns estados, mas não seria o suficiente para vencer o Clinton. Só que assim, a gente vai trabalhar no IC. A questão é que um candidato de terceira via ele cria um cenário de imprevisibilidade muito maior, ainda que não tenha chances reais de vitória. E o Kennedy, em 2024, ele nunca teve uma chance real de vitória. O Kennedy ele foi visto pelo Partido Democrata como um agitador, como aquela pessoa que, quem sabe, num debate, Trump, Kennedy e Kamala Harris iria se aliar ao Trump para fazer ataques a Kamala Harris.
E o Kennedy reclamou muito também sobre as políticas para entrar nas cédulas dos estados, como ele estava sendo censurado pela mídia no que diz respeito à cobertura. E é verdade, assim, quem estava dando maior visibilidade para ele era mesmo a Fox News e até para sustentar um discurso do Trump. É surpresa o apoio do Kennedy ao Trump? Na minha opinião, não, porque o Kennedy ele tem uma plataforma muito mais parecida com o Trump do que a própria Kamala Harris no cenário atual. O Kennedy seria aquele democrata só no nome. O Kennedy ele não tem nada da plataforma democrata no seu plano de governo, por exemplo. Aliás, ele é um grande crítico da política econômica do Biden, ele é um grande crítico da política externa do Biden também. Tem toda uma questão envolvendo as vacinas que o Kennedy ele acabou gerando maior controvérsia e acabou rompendo não só com seus seguidores antigos, e aí eu falo, né, do podcast que ele teve, o Ring of Fire. Eu me lembro muito desse período, também que ele faz críticas mais fortes no período da pandemia, mas ele pega muito a questão da política econômica da era Biden para colocar para discussão com um amplo teor crítico. Então era mais ou menos assim, é um democrata que está fazendo um serviço para um candidato republicano, não era novidade. E em vários estados, Nevada é um deles, o voto do Kennedy não é que ele transfere para o Trump, mas existe uma tendência do eleitor independente a votar no Trump. E eu acredito que é esse cenário que o Trump trabalha agora. É de conquistar o eleitor do Kennedy, sabendo que muitos independentes simplesmente não aceitam essa divisão Trump-Kamala Harris, que não vão votar em nenhum dos dois. Mas o importante é aquela pessoa que, quem sabe, estava comovida pelo discurso do Kennedy e que vai dar uma chance, já que ele está agora entrando de fato no circuito de campanha com o Trump. A Tulsi Gabbard, por exemplo, que eu tinha citado ela como uma possível candidata a vice do Trump, anunciou o apoio ao Trump, o que também não é surpresa nenhuma. Eu vejo o Trump muito interessado em montar essa coalizão. No começo da campanha, quando o Trump tinha mais vantagem, ele estava nessa era renovada de comunicação, o que muitos chamaram de Trump 2.0, com um teor de ataques menor. Ele voltou a atacar bastante a Kamala Harris, e ele voltou a fazer isso, especialmente depois da indicação da Kamala Harris, já no dia que o Biden anuncia a desistência. Para o eleitor moderado independente, talvez esse discurso afaste o voto. Então, muitas pessoas que criticam como o Trump vem se posicionando dizem assim, você não tem que só falar para sua base, porque a base do Trump ela é muito forte e não vai abrir mão do Trump para votar na Kamala Harris. Só que você precisa, em estados-chave, chamar e convencer esse eleitor independente. Onde vai ser importantíssimo? Na Pensilvânia. A Pensilvânia vai decidir a eleição. Então agora começa essa corrida de apoio, de rede de suporte para uma das eleições mais disputadas da história dos Estados Unidos. Sem sombra de dúvida, e o apoio do Kennedy traz mais ainda esse teor de imprevisibilidade da transferência de votos, que ela não é integral, né? É um engano pensar nisso. Existem independentes que, na falta de um candidato de terceira via de maior visibilidade, vão votar no Partido Democrata ou não vão votar. A questão é como o Kennedy consegue chamar na plataforma do Trump o seu votante justamente para o ex-presidente. Certo? Em breve, mais vídeos aqui no canal. Obrigado pelo carinho de todos, pessoal. Até mais. Valeu!